Paz do Senhor, querido professor, querida professora dos nossos juniores da nossa EBD. E sejam bem-vindos ao nosso segundo trimestre desse ano de 2025. Começando hoje mais uma lição, mais um tema, mais 12 lições para os nossos alunos aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Então, hoje eu já começo trazendo para vocês esta plaquinha aqui de bem-vindos para vocês estarem estampando ou na porta da sala de vocês, ou no quadro, ou até mesmo segurando essa plaquinha de bem-vindos para receber bem os seus alunos, ou novos alunos, né? Porque quem sabe que vocês recebam novos alunos nesse novo trimestre. Então, já trouxe essa ideia para vocês. E hoje, como eu falei, primeira lição desta nova lição aqui do ano de 2025, com o tema A História dos Profetas. Então, vamos continuar no Antigo Testamento da Bíblia. No trimestre passado, aprendemos muito sobre os Salmos e agora a gente vai aprender sobre as histórias dos profetas que marcaram o Antigo Testamento. Então, teremos aí pela frente cerca de 13 profetas que iremos conhecer. Profetas muito conhecidos, como o de hoje, e profetas também pouco citados, né? Pouco citados em pregações, em lições bíblicas. Então, vamos ter profetas aí para a gente desvendar junto com os nossos alunos. E a lição de hoje, a primeira lição, deixa eu tirar aqui a plaquinha de bem-vindos, que eu já mostro para vocês, ó. A primeira lição tem como título O Profeta que Anunciou Jesus. Como eu disse a vocês, teremos profetas conhecidos, como o de hoje, e teremos profetas que a gente não ouve muito falar. E o de hoje, o famoso profeta Isaías. Então, ó, a gente já começa a lição, tá? Com abrindo a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, e o versículo 9 e o capítulo 9 do versículo 1 ao versículo 7. Então, nossa Bíblia sempre aberta juntamente com nossa lição para nos apoiarmos e trazer para os nossos alunos, né, verdadeiramente o que a Bíblia irá passar para eles nessa lição de hoje. Então, eu trouxe para vocês, antes de a gente se aprofundar um pouco, né, na lição, eu trouxe para vocês o Memorizando de uma forma bem, assim, dinâmica, para vocês trabalharem em sala de aula com os alunos de vocês. Então, o Memorizando de hoje está no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 10, que diz o seguinte: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Como eu disse, Efésios capítulo 2, versículo 10. E a lição de hoje, ela nos traz, né, uma dinâmica muito boa para estarmos trabalhando em sala de aula com os nossos alunos referente a esse Memorizando de hoje. Então, o que ele pede aqui? Utilize os desenhos principais, utilize o desenho dos principais membros do corpo: cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. Mostre aos alunos que Deus nos fez para servi-lo através de boas obras. Nossas mãos são para abençoar. Então, eu trouxe aqui uma mãozinha. Então, a nossa mão serve para abençoar, orar, profetizar. Então, que vocês falem isso, passem isso para os alunos de vocês, que a nossa mão serve para abençoar aqueles que nos rodeiam. Os nossos pés são para levar
a mensagem do evangelho a quem precisa. Então, eu trouxe aqui um pé. Mostre o pé aos alunos de vocês. Vocês podem estar colocando também, eu só tive essa ideia depois que eu imprimi esse material, mas vocês podem estar colocando no meio do material versículos que diz: a nossa mão serve para abençoar, profetizar. Vocês pesquisam versículos que se referem a isso e anotem aqui no meio, e vocês podem estar lendo com os alunos de vocês. Os nossos pés servem para anunciar o Evangelho de Cristo. Lá em Efésios 6, fala sobre as sandálias do Evangelho, né, que leva para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, vocês podem estar anotando aqui também para estar passando essas referências bíblicas para os alunos de vocês. Então, continuando. O nosso tronco é onde está localizado o coração e devemos amar as pessoas como Cristo nos amou. Então, eu trouxe aqui o tronco e bem aqui no meio eu coloquei a imagem de um coração, né? Que é onde fica o coração no nosso corpo. Então, para mostrar que nessa região aqui do tronco é uma região onde está a maior quantidade de órgãos que temos no corpo humano. E um desses, que é o mais importante, é o coração, que faz com que a gente tenha sentimentos pelas pessoas. E um dos maiores sentimentos, que até a Bíblia, né, nos diz: amai os nossos irmãos como nós mesmos, né? Como Deus nos amou e como nós mesmos nos amamos. Então, trouxe aqui a imagem do tronco. Nossa cabeça é para pensar e falar a palavra de Deus a outras pessoas. E eu trouxe aqui também a cabeça. E como eu falei a vocês, vocês podem estar colocando referências bíblicas nessas imagens também. Aqui vocês podem colocar essa referência bíblica que eu falei, né? Ame vossos irmãos assim como você vos ama. Pode colocar aqui o versículo direitinho, o livro, capítulo, versículo. E aqui na cabeça também, né? Que a nossa cabeça serve para falar. Então, vocês podem colocar aqui alguma referência bíblica que fale sobre... Pode ser aquela mensagem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nossa cabeça serve para lermos a palavra do Senhor, entendermos, ouvirmos e falarmos para os nossos amigos, né? No caso dos nossos alunos, passar a mensagem de Deus para os amiguinhos dele na escola, na rua, família, enfim. E no final, vocês expliquem aos juniores que Deus nos criou de maneira perfeita e nos escolheu para pregar a sua palavra. Nossas vidas foram feitas para servir e adorar a Deus, e por isso devemos apresentar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço da obra de Deus e agradável a Ele, que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós somos os profetas que o Senhor separou para nossa geração. Então, vocês podem estar, depois de todo esse trabalho em sala de aula, explicando aos seus alunos que eles são profetas, verdadeiros profetas, separados por Deus para este momento, não para amanhã, não para depois de amanhã, mas para agora. Eles têm amigos na rua, familiares, amigos na escola, que precisa ouvir a palavra de Deus agora. E já entrando na nossa lição, o profeta Isaías, ele não esperou chegar no final do livro, né, no final da sua vida, para entregar a mensagem. Que mensagem é essa, tia Amanda? Que mensagem é essa? A mensagem da vinda de Jesus. Então, essa lição de hoje retrata isso. Retrata que ele foi escolhido, separado, preparado por Deus para anunciar uma mensagem muito clara. A mensagem a respeito do Messias. Ele declarou que o povo que andava na escuridão avistaria uma forte luz que acabaria com as trevas. Então, no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo 1, diz o seguinte: Deus enviaria um menino que seria o rei de Israel. Ele seria chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse menino já veio
e o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Então, lá no profeta de Isaías, ele já declara ao mundo que o mundo teria um rei, Jesus. Então, ele nos salvaria do pecado. Então, a partir desse momento, Isaías teve um encontro com Deus. Ele se tornou um profeta cheio de poder e autoridade para falar sobre a vinda do Messias. Tanto é que o profeta Isaías é conhecido pelos estudiosos como o profeta messiânico. Boa parte da sua profecia anunciava fatos que se cumpririam na vida de Jesus. Dentre elas, podemos citar a crucificação do nosso Senhor. Isaías disse que o Messias sofreria muito por causa dos nossos pecados. Ele seria rejeitado, desprezado por todos, mas suportaria dores e todo esse sofrimento. Então, Isaías ele foi usado por Deus não só para falar do nascimento de Jesus, não só para anunciar que Jesus viria, mas também para anunciar o plano perfeito de Deus, que foi o plano da salvação. E aí, no decorrer da lição, vocês podem trabalhar também o plano da salvação. Qual é o plano da salvação? Aquelas 5 cores bem conhecidas, o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Vocês podem estar trabalhando também o plano da salvação, porque foi o plano no qual Isaías anunciou. Entre tantas profecias que o profeta Isaías falou, acredito eu que essa foi a mais importante, a anunciar a vinda de Jesus, a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, Isaías ele foi um dos profetas mais importantes da nossa Bíblia. Então, muitas profecias de Isaías já se cumpriram na vida de Jesus. E hoje, nós somos curados pelo castigo que ele recebeu e sarados pelos seus sofrimentos. Deus fez com que ele carregasse a culpa em nosso lugar para que fôssemos perdoados. Isaías, capítulo 53. Assim como ele fez com Isaías, o Senhor também nos purifica para pregarmos a mensagem de salvação a todas as pessoas. Todos precisamos saber que o sofrimento do Senhor Jesus foi para que tivéssemos acesso ao perdão e assim recebêssemos a salvação de Cristo. Então, Isaías, tudo o que ele falou valeu a pena. Não apenas para anunciar a vinda, o nascimento de Jesus, a morte e sua ressurreição, mas para que nós hoje possamos continuar a anunciar que Jesus está vivo, que ele foi para o céu e ele irá voltar. Então, o objetivo da lição de hoje é compreender que o Senhor nos purifica para cumprirmos o nosso chamado, o chamado de anunciar a mensagem da salvação a todas as pessoas. Então, que seus alunos possam sair da sua sala de aula pregando o evangelho muito mais depois da lição de hoje. Então, finalizamos o dia de hoje, a lição de hoje, com as atividades, né? Atividades são apenas 3 quesitos, né? Que é bem assim falado em sala de aula na escola secular. São apenas 3 quesitos que você que você deve estar respondendo em sala de aula com os seus alunos. Separe aquele tempinho, uns 5 minutinhos no final da aula, para você estar com eles, ajudando a responder, porque aí você vai ter a certeza que o que você passou para os seus alunos hoje, eles aprenderam, eles absorveram e levarão para casa para poder colocar em prática. Então, espero que eu tenha ajudado a vocês. Qualquer dúvida, falem nos comentários. E esse material que eu trouxe impresso, vai estar disponível no link na descrição do vídeo para vocês estarem tendo acesso a esse material, tá? E estar trabalhando em sala de aula com os seus alunos. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima lição. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.